Querida alma, os anjos me guiaram até aqui porque há algo importante que você precisa ouvir, algo que talvez seu coração já tenha pressentido, mas ainda não teve coragem de encarar por completo. Existe alguém que por muito tempo tentou calar o que sentia por você. Ela construiu muralhas de silêncio, vestiu-se com disfarces de indiferença, seguiu caminhos que a afastavam de qualquer lembrança sua. Mas a verdade, aquela que nem o tempo nem a razão conseguem sufocar, começou a gritar de dentro dela. E agora ela não consegue mais ignorar o que sente. Você talvez pense que ela seguiu em frente. Talvez, olhando de fora, a vida dela pareça completa, tranquila, distante de tudo que viveram juntos. Mas os anjos me mostram algo diferente. Me mostram noites em que ela chora sem motivo aparente. Me mostram momentos em que uma música, uma palavra ou até um cheiro a fazem parar tudo e mergulhar em lembranças que ela jurou ter deixado para trás. Há uma inquietação crescente dentro dela, como se algo tivesse acordado de repente. Algo que estava adormecido, mas nunca morto. Você já sentiu uma presença forte em pensamentos, mesmo sem ver a pessoa há muito tempo? Já teve aquela sensação estranha de que, em algum lugar, alguém estava pensando em você com tanta intensidade que parecia tocar sua pele? Pois é exatamente isso que tem acontecido. Os anjos revelam que há um turbilhão de emoções se formando dentro dela, e tudo começou no momento em que ela decidiu não resistir mais ao que sente. Essa decisão não veio de um dia para o outro. Ela lutou. Oh, como lutou! Contra a vontade de te procurar, contra os impulsos de enviar mensagens que escrevia e depois apagava, contra os sonhos que a faziam acordar com o coração acelerado, com seu nome nos lábios. Mas chega um momento em que a alma cansa de lutar contra o que é verdadeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela percebeu que não se tratava mais de orgulho, nem de medo, nem de dúvidas. Era amor, simples e profundo. Um amor que não se apaga com o tempo, que não se dissolve com a ausência. Um amor que permanece ali, como uma chama que insiste em queimar mesmo depois da tempestade. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu aceito o amor que retorna para mim com verdade e coragem. Agora, voltando ao que os anjos me mostram. Essa mulher, que talvez você ainda veja como forte, decidida, segura, está mais vulnerável do que nunca. Por dentro, ela está vivendo um conflito que poucos seriam capazes de compreender. É como se algo tivesse sido desbloqueado dentro dela. Um sentimento antigo, mas agora mais maduro. Uma saudade que se transformou em necessidade. Um reconhecimento silencioso de que você é mais do que uma lembrança. É uma ausência viva. E isso a assusta, porque no fundo, ela sabe que voltar atrás exige mais do que coragem. Exige humildade. Exige encarar tudo o que não foi dito, tudo o que ficou mal resolvido, todos os espaços vazios que foram preenchidos com silêncio e orgulho. Mas sabe o que os anjos me mostram com clareza? Ela está disposta. Pela primeira vez, verdadeiramente disposta. Pode ser que ainda não tenha feito nenhum movimento. Pode ser que continue observando à distância, esperando um sinal, tentando entender se ainda há espaço para ela na sua vida. Mas não se engane. Algo mudou dentro dela, e essa mudança vai se revelar muito em breve. Há uma imagem que os anjos me mostram com insistência. Ela segurando uma foto antiga, olhando para o sorriso que vocês dividiram e sentindo uma dor que mistura saudade e arrependimento. Ela se pergunta se ainda é possível resgatar o que vocês tinham, se ainda há tempo, se, ao bater na sua porta emocionalmente, você vai estar lá, esperando. Essa dúvida tem sido sua companheira constante, mas há algo dentro dela que começa a brilhar mais forte que o medo, e esse algo se chama verdade. Querida alma, você já sentiu como se de repente o mundo inteiro estivesse tentando te dizer algo? Como se certas coincidências fossem na verdade sinais. Os anjos dizem que esse amor está entrando em um novo ciclo, e esse ciclo começa com ela. Com essa mulher que achava que podia enterrar o que sentia, mas que agora entende que amar você nunca foi uma escolha.
Foi algo que simplesmente aconteceu. E uma vez que aconteceu, não há como voltar atrás. O que vai acontecer daqui em diante depende de muitos fatores, mas há uma certeza que os anjos me pedem para compartilhar com você. Ela não vai mais conseguir fingir. Não vai mais conseguir sorrir sem pensar em você. E em algum momento muito próximo, vai reunir forças para quebrar o silêncio. E você? Como se sente ao saber disso? Consegue sentir no seu coração que algo mudou no ar? Essa mulher está acordando de um longo sono emocional. E ao abrir os olhos, a primeira imagem que surge em sua mente é você, querida alma. O que os anjos me mostram agora é ainda mais profundo. Essa mulher, que passou tanto tempo tentando parecer inteira, começou a ruir por dentro. Não porque está fraca, mas porque entendeu que segurar esse amor doía mais do que senti-lo por completo. E essa consciência está transformando tudo ao redor dela. O mundo, que antes parecia sob controle, começou a dar sinais de desequilíbrio. Pequenas coisas, quase imperceptíveis para quem olha de fora, mas que para ela são como terremotos silenciosos. Ela deixou cair lágrimas que ninguém viu. Em conversas banais, sentiu seu nome preso na garganta. Em meio a multidões, procurou rostos que lembrassem o seu, e o que antes era só saudade virou ausência gritante. Ela começou a perceber que cada tentativa de esquecer você era na verdade uma lembrança disfarçada. E quanto mais tentava se afastar, mais sentia que sua essência estava ligada à dela, de uma forma que não conseguia explicar. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 333 para clamar a energia da reconexão verdadeira. Há algo que preciso te contar. Ela teve sonhos com você. Sonhos tão intensos que a faziam acordar com o coração disparado. Sonhos em que vocês se olhavam como se nunca tivessem se afastado. E em cada sonho, havia uma mensagem silenciosa. Volta. Ela começou a ver sinais. Números repetidos. Frases soltas que escutava sem querer. Músicas que tocavam no momento exato em que o pensamento nela surgia. E mesmo sem entender direito, algo dentro dela começou a acreditar que o universo estava tentando dizer alguma coisa. Foi então que ela passou a te procurar, mesmo sem admitir. Em redes sociais, em lugares por onde sabia que você poderia passar, em conversas com pessoas próximas. Mas sempre de forma disfarçada, com medo de parecer frágil, vulnerável. A verdade é que essa mulher ainda tem receio. Tem medo de que você não a reconheça mais, de que a pessoa que ela se tornou não seja mais digna do amor que um dia você ofereceu. Mas o que ela não sabe, e que os anjos pedem que eu diga a você, é que em muitos aspectos, esse sentimento a salvou. Salvou-a da frieza, da indiferença do mundo, da solidão silenciosa que ela mesma escolheu por orgulho. O amor que sente por você não é mais aquele amor imaturo que precisa de validação. É um amor mais limpo, mais real, que sabe reconhecer erros e deseja consertar pontes. Ela tem pensado muito em como seria se vocês se reencontrassem. Imagina o momento em que seus olhos se cruzariam de novo. Fica se perguntando se você ainda sente algo, se ainda há tempo, se essa história ainda tem espaço para recomeçar. E os anjos dizem, sim, há espaço, mas é preciso coragem. E é aí que entra você. Essa mulher precisa de um sinal, não um gesto grandioso, mas algo que a mostre que você ainda está aberta para ouvir. Ela precisa sentir que, se abrir o coração, ele não será rejeitado, nem tratado como um erro do passado. Precisa saber que, se vier até você com verdade, encontrará compreensão. E aqui, querida alma, entra algo muito importante. Os anjos me mostram que esse momento está muito próximo. E que quando acontecer, será delicado, porque ela vai chegar com medo, com vergonha talvez. E caberá a você mostrar se ainda há espaço para esse sentimento florescer. Essa história tem uma chance real de renascer. Mas diferente do que foi. Melhor, mais madura, mais consciente. Só que, para isso acontecer, é preciso que ambos estejam dispostos a deixar o orgulho de lado. A reconhecer que, apesar dos erros, o amor não morreu. Ele só estava esperando o momento certo para se revelar. E esse momento chegou. Se você sentiu, mesmo que por um segundo, que essa mensagem estava falando diretamente com seu coração,
Isso não é coincidência. Os anjos dizem que você é parte essencial dessa mudança. Sua energia influencia diretamente no despertar dessa mulher. E quanto mais você se conecta com sua essência, mais ela sente esse chamado silencioso. Agora, permita-me te pedir algo muito especial. Se essa mensagem tocou você de forma sincera e profunda, considere apoiar esse trabalho clicando no botão "Valeu demais". Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo mensagens de luz e verdade para quem precisa. E se quiser, compartilhe nos comentários como isso ressoou com você. Sua história pode tocar outras almas também. Você sente que ela ainda te carrega no coração? Que ainda há algo entre vocês que nunca foi dito por completo? Os anjos dizem que sim, e o que vem a seguir pode surpreender até mesmo quem já perdeu a esperança. Querida alma, algo aconteceu recentemente que mexeu profundamente com ela. Pode ter sido um dia comum, um momento aparentemente sem importância. Mas bastou uma pequena lembrança, uma simples coincidência, para que o coração dela começasse a bater mais rápido, como se de repente o mundo ao redor tivesse ficado em silêncio, e tudo o que restasse fosse a memória do que vocês viveram. O que os anjos me mostram é claro. O sentimento não só despertou, como tomou conta de tudo. Ela tentou fingir que era apenas uma saudade passageira. Tentou seguir seu dia como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Como se uma porta, trancada há muito tempo, tivesse sido aberta. E por essa porta, entrou a lembrança do seu sorriso, da sua voz, do jeito único como você fazia com que o mundo dela parecesse menos pesado. Ela não consegue mais fingir. E o mais forte de tudo, ela não quer mais fingir. Você foi, e ainda é, um capítulo inacabado. Não por falta de tentativa, não por falta de palavras ditas, mas porque o que vocês viveram foi real demais para ser encerrado com um simples ponto final. Ela percebeu isso com uma força arrebatadora, e os anjos dizem que esse despertar tem a ver com algo maior do que ela mesma compreende. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, vamos seguir com o que os anjos me revelaram. Ela se deu conta de que o que sentia por você não era apenas carinho, nem apenas paixão. Era amor. Amor verdadeiro. Aquele que permanece mesmo depois de mágoas, de afastamentos, de silêncios prolongados. Aquele amor que se transforma, amadurece e volta mais forte do que nunca quando encontra espaço para respirar. E esse espaço começou a se formar dentro dela. Ela está mais sensível. Percebeu que, por mais que tenha tentado preencher o vazio com outras histórias, outras pessoas, outras distrações, nada se encaixava. Era como se estivesse tentando calçar sapatos que não pertenciam a ela. Porque no fundo, o que ela precisava não era de algo novo. Era de algo verdadeiro. E esse verdadeiro sempre foi você. Ela começou a escrever para você, mesmo sem enviar. Começou a imaginar diálogos, confissões. Reviveu os momentos em que riu ao seu lado e também os momentos de silêncio entre vocês. Aqueles silêncios que diziam tanto. E então, sentiu medo. Um medo que não é de amar, mas de já não ser mais digna desse amor. Porque quando alguém reconhece a grandiosidade do que sente, também reconhece a responsabilidade que vem com isso. Ela quer te dizer tanta coisa, mas não sabe por onde começar. Quer contar que pensou em você em dias de chuva, que te viu em sorrisos alheios, que sentiu sua falta quando ninguém mais fazia sentido. Mas, acima de tudo, ela quer que você saiba. O que sente não é mais confuso. É claro, é urgente. E é você. Os anjos mostram que essa mulher já deu os primeiros passos dentro do próprio coração. Ela já admitiu para si mesma que precisa se reconectar com você. Agora, está ensaiando o movimento externo. Pode começar com algo sutil. Uma mensagem discreta, um comentário em algo seu, uma tentativa tímida de quebrar o gelo. Mas por dentro, ela já decidiu. Não vai mais se esconder. E você, querida alma? Como se sente ao saber disso? É importante que você saiba que não é apenas um receptáculo dessa emoção. Você também é parte ativa dessa energia.
A forma como você se posiciona agora pode abrir ou fechar caminhos. E os anjos dizem que há muita cura envolvida nisso. Não apenas para ela, mas para você também. Porque há dores que você carregou em silêncio, acreditando que não havia mais retorno. Mas os sinais ao redor de vocês se intensificaram. Pode ser que tenha sonhado com ela, que tenha sentido uma nostalgia repentina, que uma lembrança tenha te feito sorrir e chorar ao mesmo tempo. Nada disso é por acaso. São os anjos agindo, alinhando os sentimentos de vocês dois para que a reconexão seja possível e real. Ela vai falar com você, e quando isso acontecer, tudo o que você esperava ouvir será dito, não da boca para fora, mas da alma para a alma. Será um momento delicado, sim. Talvez venha com lágrimas, talvez com pausas longas, mas será puro, será verdadeiro, e o mundo, por um instante, vai parecer parar, apenas para dar lugar a essa verdade. E você, está pronta para ouvir? Está pronta para sentir de novo, sem medo? Essa resposta os anjos não podem dar. Ela está dentro de você. Querida alma, há algo que você precisa saber. O momento em que essa mulher cruzar o seu caminho novamente não será por acaso. Os anjos me mostram que essa reaproximação será orquestrada com delicadeza pelo próprio universo. Nada será forçado, nada será ensaiado. Será natural, fluido, quase como se o tempo não tivesse passado. Mas ao mesmo tempo, tudo será diferente, porque agora ela carrega dentro de si a consciência de quem você é para ela. Ela passou dias em conflito, noites em silêncio profundo. O orgulho foi seu maior escudo, mas agora está rachando. Aos poucos, ela percebe que não é mais possível manter uma aparência de controle quando, por dentro, tudo grita por você. E não se trata de carência, nem de solidão. Se trata de amor. Um amor que não consegue mais ser calado por justificativas ou desculpas. Ela já tentou seguir adiante. Tentou encontrar em outros lugares o que encontrava em você com um único olhar. Mas tudo parecia incompleto. Ela ouvia as palavras certas de outras pessoas, mas nenhuma tocava seu coração como as suas. Ela recebia elogios, convites, promessas, mas tudo soava vazio, porque nada tinha a sua verdade. Então ela começou a sentir medo de ter te perdido. Um medo que vinha de forma silenciosa, como um sussurro incômodo que a acompanhava em momentos solitários. Esse medo cresceu, até se tornar um grito. E se for tarde demais? Esse pensamento a assombra. E ao mesmo tempo, é o que está a impulsionando a agir. Porque o que ela teme mais do que tudo é o arrependimento de nunca ter dito o que sente. Os anjos dizem que esse reencontro será uma oportunidade rara, porque virá no momento em que ambos estarão mais preparados, mais maduros emocionalmente, mais conscientes do que desejam. Esse reencontro não será um retorno ao passado. Será a construção de algo novo, mais verdadeiro, mais sólido, mais livre. Ela não quer mais repetir velhos padrões. Não quer mais se calar quando sente. Não quer mais se afastar quando ama. E é por isso que tem se preparado, mesmo sem perceber. Os anjos mostram que ela tem feito mudanças internas. Tem olhado para os próprios medos com mais coragem. Tem reconhecido os erros que cometeu e as palavras que não disse. Tudo isso é um processo de cura. E você é parte dessa cura. Talvez você esteja se perguntando, por que agora? Por que, depois de tanto tempo, ela decidiu olhar para dentro e reconhecer esse sentimento? A resposta é simples. Porque o amor verdadeiro não desaparece. Ele se esconde às vezes. Dorme. Se finge de silêncio. Mas nunca morre. E quando encontra o espaço certo, ele renasce com uma força impossível de ignorar. Os anjos me mostram que ela teve um momento de clareza muito forte. Pode ter sido após um sonho, uma conversa, uma situação que a confrontou com a realidade. Nesse instante, ela viu sua vida como está e percebeu. Falta você, não por dependência, mas por amor, por conexão, por verdade. E agora ela quer te mostrar isso. Não em palavras bonitas, mas em atitudes sinceras. Ela quer que você sinta que, dessa vez, ela está inteira. Que não veio buscar perdão como forma de alívio, mas como passo para reconstruir algo que ainda pulsa nos dois. Você vai reconhecer nos olhos dela essa mudança, porque ela vai te olhar diferente. Vai te olhar com saudade, com arrependimento, com desejo de fazer diferente.
E quando isso acontecer, os anjos pedem apenas uma coisa: que você esteja presente. Presente de verdade, sem escudos, sem defesas, sem deixar que o passado fale mais alto do que o que sente agora. Essa história ainda tem muito a ser vivida, mas só poderá florescer se vocês dois estiverem abertos. Porque o amor pode bater a porta, mas só entra se for convidado. Os anjos dizem que o tempo do silêncio está acabando, que as palavras não ditas não podem mais ficar presas, e que o universo já alinhou tudo para que a verdade seja revelada, com delicadeza, mas com intensidade. Você sente isso, não sente? Uma sensação de que algo está para acontecer? De que essa pessoa vai te procurar? Os anjos confirmam. Sim, está vindo. E quando vier, virá com tudo. Será um momento bonito, talvez até confuso, mas será real. E será seu. Querida alma, hoje os anjos me mostram uma imagem clara. Ela sentada sozinha, olhando para o nada, com os olhos marejados e o coração apertado. Em volta dela, o mundo parece seguir normalmente. Pessoas conversam, carros passam, o tempo anda. Mas dentro dela tudo está parado, congelado naquele instante em que se deu conta de que você ainda é tudo o que ela deseja. E não é só desejo, é necessidade emocional, é certeza. E essa certeza está se tornando insuportável de guardar só para si. Ela percebeu, de forma irreversível, que te ama. E esse amor é tão verdadeiro, tão profundo, que machuca mais guardá-lo do que expressá-lo. Mas há algo que a segura, que a paralisa às vezes. O medo de não ser mais bem-vinda na sua vida. Ela não sabe se você ainda guarda espaço para ela no coração. Não sabe se o tempo endureceu você. Mas ela ora para que não. Porque se há algo que ela deseja hoje, mais do que qualquer outra coisa, é a chance de ser ouvida por você. Verdadeiramente ouvida, com o coração. Os anjos me mostram que essa mulher tem se arrependido profundamente do que não disse, do que deixou passar, das vezes que se afastou quando na verdade queria correr até você. Ela revive momentos em que poderia ter agido diferente, e isso a corrói por dentro. Mas ao mesmo tempo, isso também tem despertado nela uma força, uma vontade de não repetir os mesmos erros, de fazer algo agora, de mostrar que, apesar de tudo, você nunca foi apenas uma lembrança. Você sempre foi a esperança silenciosa de um recomeço. Ela anda observando a própria vida com outros olhos. Tem percebido que algumas conquistas não têm mais o mesmo brilho, que algumas pessoas à sua volta já não a completam como antes. Porque ela entendeu. Você não foi só uma fase. Você foi o lar que ela perdeu. E é esse lar que agora ela quer encontrar novamente, mas com mais cuidado, mais maturidade, mais entrega. Os anjos dizem que ela está se preparando para agir. Não será uma aproximação superficial, não será um gesto tímido. Ela quer que você saiba que é sério, que se você abrir o coração novamente, ela não vai embora, que vai ficar, que vai lutar, que vai te escolher todos os dias, mesmo nos dias difíceis. E você, consegue sentir isso? Consegue lembrar dos momentos em que, mesmo com tudo, vocês ainda se entendiam com um olhar? Que havia uma sintonia inexplicável, uma paz que só existia entre vocês? Essa paz não foi uma ilusão, foi o reflexo de uma conexão real, uma que os anjos dizem ainda existir. Ela sente isso, mesmo quando tenta negar, quando tenta racionalizar, quando diz para si mesma que já superou. No fundo, ela sabe que o amor por você nunca deixou de pulsar. E agora, diante dessa clareza, ela quer agir. Pode ser que ela te procure nos próximos dias. Pode ser que mande uma mensagem ou apareça de forma inesperada. Pode ser que alguém em comum comente algo que soe como indireta. Os sinais virão. E quando vierem, os anjos pedem que você escute com o coração, que sinta antes de julgar, que respire fundo e deixe que sua alma reconheça a verdade que sempre soube. Esse amor ainda está vivo, mas mais do que isso, ele está mais forte. Porque agora vem com aprendizado, com maturidade, com a coragem que antes faltava. E isso muda tudo. Se você ainda sente algo, mesmo que em silêncio, mesmo que em forma de saudade, os anjos dizem, ainda há tempo. Essa história não acabou, mas precisa de você para continuar. Se você deseja que esse reencontro aconteça, abra espaço. Energize esse desejo com fé. E se essa mensagem tocou sua alma,
Escreva nos comentários. Eu ainda acredito no poder do amor que não desiste. Isso ajuda a fortalecer essa conexão e permite que o universo atue com mais clareza.